Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Nós estamos de volta com o nosso devocional, estudando a Bíblia com o pastor José Maria. Eu estou aqui gravando na nossa igreja nova. Nós mudamos do salão onde nós estávamos e viemos para um novo salão, para um novo endereço aqui em Cuiabá. Então, bem provável que você vai ouvir uns barulhos. Não temos ainda o nosso estúdio, estamos fazendo tudo improvisado, tá? Estou gravando aqui pertinho do altar, aqui do lado está o altar, a cadeira, e barulhos de carro entra porque do ladinho aqui estamos a avenida aqui ou a rua. Mas o importante é nós gravarmos o devocional. Tem dia que parece que tudo colabora para o devocional não subir. É como, por exemplo, o devocional de ontem. Gente, ficou de 11 da noite, de 10 horas da noite até mais ou menos 3 horas da tarde para subir para o YouTube. Pensa numa dificuldade, mas eu mandei o link, quero que vocês assistam o devocional de ontem, volte aí, assista novamente, tá? Eu coloco a data e junto com a data vem o livro e o capítulo do dia. Hoje é dia 4, correto? E nós estudamos o capítulo 6 do livro de Marcos. Tem muita coisa para nós estudarmos no livro de Marcos. Eu peço, se você puder compartilhar, se você puder dividir com seus amigos, familiares, falar com eles sobre a importância de estar conosco, de nos acompanhar, a importância de acompanhar todos os dias, assistir os devocionais, e também se você puder me contar depois como tem sido importante esses dias de devocionais para você, por gentileza me conta, tá bom? Eu acabei deixando a caneta, né? A caneta acabou ficando, mas vamos lá, a leitura do livro de Marcos capítulo 6. Primeiro, Jesus em Nazaré, e aí vai falar sobre a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Jesus nasceu, cresceu em Nazaré, né? Jesus viveu a infância em Nazaré. Então, as pessoas que o viram crescer, quando ele começa a pregar, as pessoas não acreditaram naquilo que Jesus estava transmitindo. E aí eu quero ler para vocês. Diz assim: e partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiraram, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Perguntaram no verso 3: não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa. E não pôde fazer ali muitas obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Duas coisas importantes aqui: nome dos irmãos de Jesus, tá? Os irmãos de Jesus, quem era? Tiago, José, Judas e Simão. Claro que não é o Judas Iscariotes. Então Jesus, José com Maria, teve 4 filhos homens: José, Simão, Judas e Tiago.
e também teve algumas irmãs, pelo menos duas, porque fala no plural. Talvez você não sabia disso, mas Jesus nasceu pelo Espírito. Jesus nasceu, Maria sendo virgem, ok? Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Depois que Jesus nasceu, José foi viver a vida normal de marido e mulher com Maria e teve esses 4 filhos homens e mais algumas irmãs, tá? E Jesus não pôde fazer ali muitos sinais porque eles não acreditaram no que Jesus estava fazendo. Só que Jesus não se importou. Jesus simplesmente disse: vamos para outras partes. Vamos ver a missão dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestissem 2 túnicas. A túnicas eram as vestes que se colocava como se fosse um casaco, né? Que se colocava, Jesus falou, não coloca 2 túnicas. E dizia, na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Saindo eles, pregaram que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Interessante saber que os discípulos de Jesus ungiam as pessoas com óleo. Não era comum essa unção, mas a gente vê que às vezes nós falamos de ungir com óleo, etc. As pessoas ficam duvidando, mas por que ungir com óleo? Bem, os próprios discípulos de Jesus ungiam as pessoas com óleo. Os discípulos de Jesus também oravam e expulsavam demônios. Eu volto a dizer que os demônios precisam ser expulsos. Nós temos que expulsar os demônios. As coisas ruins precisam ser expulsas em nome de Jesus. Vamos ver sobre a morte de João Batista, vamos? Versículo 14 agora. E ouviu isto o Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse, João, o Batista, João, que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Herodes pensou que era pelo poder de João Batista que Jesus estivesse fazendo aquelas coisas. E outros diziam, não, é Elias, é o poder de Elias. E outros diziam, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porque o mesmo Herodes mandara prender João, encerrá-lo e amarrá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito, ó Herodes, possuir a mulher do teu irmão, Herodes. Você não pode casar com a mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava com segurança e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade. Quer dizer, o Herodes tinha um grande amor por João, mesmo João dizendo que ele estava errado em casar com a mulher do seu irmão. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha de Herodias dançando e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina,
pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que pedirdes te darei, até a metade do meu reino. Assim disse Herodes. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei, mãe? E sabe o que a mãe disse? Eu quero a cabeça de João Batista. A menina deve ter dito: mas mãe, ele prometeu até a metade do reino. Eu vou pedir a cabeça de João Batista, mãe. Mãe, o que nós vamos fazer com a cabeça de João Batista? Você vê que aqui diz que ela tinha vingança no coração contra João Batista. Cuidado com a vingança. A vingança, a mágoa, cega as pessoas e impede as pessoas de verem e de buscarem o melhor de Deus para as suas vidas. Inclusive, eu irei fazer uma mensagem sobre deixando as mágoas. É necessário deixar a mágoa para trás. Então, vamos ver? Então, ela perguntou para a mãe: o que eu peço? E a mãe disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que ele trouxesse ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão, e trouxe sua cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram e tomaram o seu corpo e sepultaram. Você vê que a vingança que estava no coração de Herodias não conseguiu perdoar João Batista, a não ser executá-lo e vê-lo degolado. Você vê que a mágoa é triste. Eu oro e peço, se você tem mágoa no coração, é necessário que essa mágoa saia do seu coração, senão você vai acabar perdendo oportunidades ou fazendo como fez Herodias. Acaba perdendo oportunidades e mandando a vingança passar na frente. Vamos ver as primeiras multiplicações dos pães. Vamos ver como aconteceu aqui. Já vimos lá no livro de Mateus. Agora Marcos vai explicar para nós. Em 14 versículos vai nos contar a história novamente da multiplicação dos pães. Você lembra da primeira multiplicação dos pães? As pessoas estavam 3 noites com Jesus, Jesus pregando, e de repente Jesus multiplica os pães. Vamos ver como Marco relata para nós. Vamos entender essa parte aqui. Diz assim: e os discípulos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo quanto tinha feito e ensinado. Eles voltaram da missão que Jesus deu, contando os milagres e as maravilhas que eles haviam realizado no nome do Senhor Jesus. Então Jesus disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo sequer para comer. Então Jesus falou: vamos descansar um pouquinho, gente. Você sabe que é interessante e é importante, às vezes, nós também precisamos descansar um pouco. Você tem feito isso? Sabe? É necessário pensar um pouquinho também na sua condição física. Jesus também pensava na condição física. Há quem pensa que Jesus pensava apenas na questão espiritual. Não, Jesus também pensava nas questões físicas. E foram a sós num barco e particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos correram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Hoje não é diferente, as pessoas estão como ovelhas sem pastor. Pegar a Bíblia, ler a Bíblia, ensinar a Bíblia é mais difícil.
Hoje é mais fácil contar história, motivar e etc. Mas eu quero ver, pegar a Bíblia, explicar a Bíblia como Jesus fazia. Isso é que é importante para nós também. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito avançado. Despede-os para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer nesse deserto. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos comida, 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer? E ele disse: quantos pães vocês têm? E sabendo eles, disseram: nós temos 5 pães e também nós temos 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em ranchos sobre a relva. E assentaram-se, repartindo-os de 100 em 100 e de 50 em 50, grupo de 100 em 100 e grupo de 50 pessoas. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou os pães e deu-os aos discípulos para que pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e fartaram. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E levantaram 12 cestos de pedaço de pão e de peixe. E os que comeram eram quase 5.000 homens. Nós calculamos aproximadamente 20.000 pessoas que participaram dessa primeira multiplicação dos pães. Eu sempre falo que Jesus pregava, mas me encanta também esse lado de Jesus, querer também ajudar as pessoas do ponto de vista físico. Hoje muitos querem ajudar somente do ponto de vista espiritual, né? A gente já ouviu muito isso: olha, nossa ajuda é apenas espiritual. Nós temos feito um trabalho na igreja, um trabalho social, ainda pequenininho, ainda tímido, não temos condições de fazer grandes coisas, mas um dia nós iremos fazer algo grande, que todos que olharem ficarão espantados com o que nós iremos fazer na parte social da nossa igreja. Jesus anda sobre as águas. Vamos ver Jesus andando sobre as águas, verso 45. E logo obrigou seus discípulos a subir no barco, passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fadigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes a dianteira. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo ele falou, dizendo: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido ainda o milagre da multiplicação dos pães. Antes, o coração dos discípulos ainda estavam endurecido. Eu sempre falo, gente, que milagre não converte pessoas. Vou repetir: milagre não converte. O que converte as pessoas é o encontro delas com Deus. Se não houver um encontro real com Deus, não se é possível falar sobre conversão. Se não houver um encontro real com Deus, porque simplesmente receber o milagre não vai converter a pessoa. Tanto que os discípulos viram multiplicação dos pães, comeram dos pães, comeram dos peixes, viram Jesus operar todo tipo de milagre, mas o coração dos discípulos ainda estava endurecido, infelizmente. E aí Jesus chega a Nazaré. Tanto o coração dos discípulos estava endurecido, que na segunda multiplicação dos pães,
Eu vou te mostrar que na segunda multiplicação dos pães, Jesus, os discípulos, eles tinham 8 pães, mas quando Jesus pediu, eles apresentaram 7. Não sei por qual razão, por qual motivo, eles guardaram um pão no barco. Não sei por qual motivo, não sei por qual razão, eles guardaram um pão no barco. Nós vamos ver isso quando chegar no capítulo 8, na segunda multiplicação dos pães. Até porque a multiplicação dos pães, elas não ocorreram na sequência, tipo, Jesus fez a primeira multiplicação dos pães nessa semana e a segunda multiplicação dos pães na próxima semana. Não, houve um tempo. Primeira multiplicação dos pães, passaram muitos meses ou quem sabe anos, aí Jesus vai e faz a segunda multiplicação dos pães. Por qual motivo os discípulos guardaram, deixaram, reservaram um pão no barco? Eu não sei. Mas quando Jesus pediu, quantos pães vocês têm? Eles disseram 7. E quando voltaram para o barco, eles ficaram assim, porque Jesus começou a falar sobre o fermento dos fariseus, e eles ficaram sem saber e perguntaram, será porque nós só temos um pão no barco? Mas se eles tinham pão, por que então que eles não apresentaram esse 8º pão para a multiplicação? A gente fazendo a conta da segunda multiplicação, vocês vão ver isso depois, na primeira multiplicação era 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação eram 7 pães e sobraram 7 cestos. Por que será que houve menos cestos com sobra? Não seria talvez o caso dos discípulos terem negado o 8º pão? Nós vamos ver isso no capítulo 8. Por favor, não falte aos nossos próximos devocionais. Mas eu termino agora falando sobre Jesus chegando a Genezaré. E quando já estava no outro lado, dirigiu-se até a Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correram toda a terra ao redor, começaram a trazer os leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que achavam enfermo, trouxeram os enfermos até ele, e onde quer que entrava, em cidade, aldeia, no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogaram-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto, e todos que tocavam eram curados. Por que na orla do manto? Eu já expliquei que lá no capítulo 5 eu falei na orla do manto, Jesus colocava o manto sobre ele e o manto tinha a orla era 4 pontas no manto. Malaquias disse que quando o Messias viesse, na orla do manto do Messias teria poder. Por isso o Messias apresentava com o manto. Eu quero fazer uma oração e amanhã nós já vamos para o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, prosseguindo com a nossa leitura. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela vida de cada pessoa, gratidão por todos que estão conosco, orando conosco, pedindo conosco, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estende as tuas mãos, Pai querido, estende o teu poder, guarda-nos, livra-nos e abençoa-nos, Pai. Abre o nosso entendimento para entendermos que não é por força nem por violência, mas pelo teu poder nós crescemos, aprendemos e somos por ti abençoados. Senhor, muito obrigado. Nossa gratidão ao Pai, ao Filho e também ao Senhor Espírito Santo. Abençoe a todos que oram conosco. Obrigado, Senhor, e não deixe que ninguém venha ficar sem entender. Pai, que a tua palavra seja a força da nossa vida, a rocha da nossa salvação. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós estaremos de volta mais uma vez com o capítulo 7 de Marcos. Vamos seguindo. Não perca o ânimo, não perca a fé, não perca o desejo de aprender mais, de caminhar com Deus, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.